Eu tenho... Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu tava me preparando aqui, gente, é ao vivo, né? Vem comigo! Vamos falar sobre como ter autoestima saudável e eu quero contar pra vocês aqui, juntamente com a minha convidada especial, um pouco da história dela, gente, que é motivadora. Boa tarde, bom dia, né? 11h22 da manhã. Bom dia. E vamos falar sobre coisas boas, né? Começar a semana falando sobre coisas boas, coisas alta astral, para a gente ter aí uma qualidade de vida melhor. Quem não quer, né? Quem não quer ser mais feliz? Quem não quer estar bem consigo mesmo? Vou falar aqui com a minha convidada, Teísa Rosa, ela que é terapeuta, tem uma história linda, gente. Quem não conhece, vai conhecer agora. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Elizabeth. É uma alegria estar aqui, falar um pouquinho da minha história, um pouquinho do trabalho que eu faço, tanto na PAI quanto fora da PAI. Sim, ela ajuda lá as crianças, atende as crianças da PAI, faz um trabalho lindo lá. E assim, ela faz um outro trabalho com a vida inteira, né? E ela tem uma história de superação, gente. É lindo demais. E nessa história de superação, ela conta um pouquinho no livro, né? É Hidrocefalia. É o livro da Teísa, que ela conta a experiência dela, que ela vai falar um pouquinho aqui pra gente. E esse livro ela já deu aqui pra mim sortear pra vocês, pra você que quer ler, pra você que se identificar também com essa história e se espelhar, né, na história de vida, na garra, na superação mesmo que ela e sua filha teve em toda a trajetória da vida delas. Você vai ter esse livro aqui para te ajudar, que aqui tem bastante dicas, né? Tem médicos, né, que ajudou aí na caminhada, né, Teísa? O livro ele não é autoral, né? Eu coordenei os textos, porque ele é parte de um trabalho que eu faço desde 2005 na internet, que eu comecei lá no Orkut, depois passei pro Facebook e agora a gente está migrando aí pro Instagram e aquele outro que eu esqueci o nome, Threads, alguma coisa assim. E aí, assim, tem histórias das pessoas e tem depoimento dos profissionais, na maioria que atenderam a minha filha, né? A maioria que escreveu aí foi que atendeu a Bia. Sim, aí se você tiver um filho, né, um parente que pode passar por essa hidrocefalia, né, você já vai ter aqui nome de médicos também que você pode pedir uma orientação, né, Teísa? Todo o processo que ela passou. Conta pra gente um pouquinho da sua história, a história da sua filha. Então, a Bia tem 25 anos hoje, vai fazer 26, então essa história tem já 26 anos, né, que foi há 26 anos, já fez 26 anos que eu recebi a notícia ainda na gravidez, e assim, a primeira notícia não ia nascer, porque ela ia morrer, aí ela nasceu, aí não ia enxergar, daí enxerga, daí não ia andar, daí andou. Eu acho que assim, a melhor foi o da cegueira, né, porque falaram que ela era cega, e cega eu tinha condição de ver que não era, né. E aí falei, bom, se errou aqui, pode errar pra lá e é esse o fato, né? A Bia hoje ela faz tudo, ela é super independente, ela tem ainda umas questões, né? Ela tem umas dificuldades. Mas quem não tem dificuldade, Elizabeth? Todos. Quem não tem, né? Uhum. Todo mundo tem. E eu vou escrever outro livro agora, que agora eu vou fazer autoral, que eu vou falar, o livro vai chamar Os Erros que Eu Cometi. Que daí eu vou falar um pouco da superproteção, que é péssimo, que eu super protegi, que eu, muitas, por medo, por insegurança, eu impedia que ela fizesse alguma coisa, que ela participasse de alguma coisa por medo meu. E aí acontece que essas coisas acabam que prejudicam. Então a gente ajuda, mas a gente também atrapalha. Sim. Então eu falo que eu quero escrever um agora que chama Os Erros que a gente não precisa cometer. A gente precisa confiar
nos meninos, que são responsabilidade nossa, né? A gente tem que confiar e deixar eles seguirem o caminho deles. É lógico que dando suporte, dando apoio, mas impedir não. Eu sei que muita coisa eu não deixei ela fazer por medo, por muito medo. É verdade. A gente quando tem assim uma criança, né, com qualquer tipo de não, pode ser uma alergia, não precisa ser deficiência. Filho que tem qualquer questão, pode ser. Teve uma alergia muito séria. Pronto, o seu tratamento já vai ser diferenciado ali com ele. No natural, né, principalmente das mães. Os pais já são mais racionais, né? A mãe já é mais coração, mais protetora, e muitas das vezes a gente erra mesmo, na intenção de acertar, mas infelizmente a gente erra. E a gente tendo orientação de uma pessoa que já passou por aquilo, né? E fala, ó, isso aí eu errei, você pode não errar. Já é um caminho. É um caminho. Né? Eu gosto muito, gente, desde criança, eu gosto muito de ouvir os mais velhos, os mais experientes, né? Eu procuro encontrar pessoas que saibam mais do que eu para absorver as coisas que eu não sei, para errar menos. Mas é sempre uma troca, né? A gente, por exemplo, agora eu trago uma questão, mas você traz a sua questão, a Aline que tá sentadinha ali traz a questão dela. A gente tá sempre aprendendo. Eu, como uma psicopedagoga, eu luto por isso também, que a gente tá sempre ensinando e aprendendo. Esse papel troca de lugar às vezes. Uma hora sou eu que ensino, uma hora sou eu que aprendo. E assim a gente toca a vida, né? É verdade, é verdade. E a gente... Eu só queria falar, porque o tema de hoje é como ter uma autoestima saudável. E por que eu trouxe o livro? Porque hoje em dia a minha fala mudou muito depois da Bia e depois de muita terapia que a gente faz, busca ajuda pra gente também. Eu sempre achei que o que a gente podia deixar pro filho da gente era estudo, né? A gente sempre escuta isso. Mas hoje eu mudei de ideia, sabia? Eu acho que o que você pode deixar de mais precioso pro seu filho é a autoestima. Porque se você tiver autoestima, você faz o resto. Você cuida da sua vida. Rompe barreiras. Rompe barreira. Porque você acredita em você. Porque a gente cresce achando que a gente é menos, a gente cresce achando que a gente, né? Que a gente, que o outro é melhor. Não, o outro é melhor, pode ser melhor naquele assunto. Mas eu tenho a minha potencialidade, a minha, e todo mundo tem. Então hoje eu falo que o que você mais pode deixar pro seu filho, eu ainda fiz errado isso com as minhas filhas. Porque eu não trabalhei muito bem, isso até porque eu não tinha autoestima. Mas ainda bem que dá tempo da gente consertar, né? Nossa, é tão difícil a gente lidar com autoestima. É difícil. É muito difícil, gente. Eu particularmente tenho uma dificuldade enorme de autoestima, né? A gente não tem, a gente não aprendeu a gostar da gente. Trabalhar isso. A gente não aprendeu a se valorizar. Isso é bobeira, né? Isso é mitideza, isso é arrogância. E não é você aprender a se valorizar, não é pra você ficar arrogante. Não precisa. Né? É verdade. Gostar de si mesmo não quer dizer desprezar ninguém. O próximo, de jeito nenhum, é sempre se colocar em primeiro lugar. Se amar e amar o próximo. Nas minhas terapias eu sempre começo com essa pergunta: você tem coragem de se colocar em primeiro lugar na sua vida? Porque é difícil, principalmente a gente que é mãe. Mãe acha que aquele negócio do romantizar a maternidade, que hoje está sendo muito falado, né? Graças a Deus. É isso, né? Porque a gente você é mais nova que eu, mas você ainda é da geração de maternidade. Não, maternidade é um monte de coisa incrível, mas o maior ponto da maternidade é o tanto que você pode aprender com aquelas criaturinhas que você bota no mundo. E o que a Bia, não só a Bia, a Marina também, né, que é a minha outra filha, o que eu aprendo com elas, eu acho que é Deus falando assim, ó, você não aprendeu isso desse jeito, vamos aprender com seu filho, porque daí você aprende no amor ainda. Sabe aquela coisa? Que minha mãe falava muito isso pra mim. Eu fico brava porque se eu não te ensinar, o mundo vai ensinar. E o mundo ensina sem dó. E aí, acho que quando a gente não aprende alguma coisa que a gente tinha que ter aprendido, Deus manda filho pra você aprender, finalmente. É verdade. Teisa, o que é a terapia integrativa? São terapias que integram tudo. Por exemplo, no meu caso, eu integro uma porção de coisas. Porque o nascimento da Bia aqui, né, que tem 25 anos, vai fazer 26 agora no mês que vem.
O que eu fui buscando, a princípio buscando coisas só, como que eu vou dizer, acadêmica, né? Pós-graduação, outra pós-graduação e mais outro aprendizado, curso daqui, curso dali. E depois, no nascimento da Bia também, que eu fui vendo que tinha outras coisas que eu podia buscar. Então eu comecei a fazer outras terapias não convencionais, assim, digamos assim. E me encontrei ali no tudo, né? Nessa junção de coisas, assim, que você pode ir passeando por onde aquela pessoa que está na sua frente, o que ela está precisando naquele momento. E aí, assim, tem funcionado muito bem. Ah, que legal. E essa terapia integrativa, você faz também ali com os alunos da PAI? Então, lá na PAI, eu não sou terapeuta. Lá na PAI eu coordeno o setor escolar. Então, mas é lógico que a gente não deixa de ser a gente, né? Sim. Por exemplo, eu trabalho com aromaterapia. Então, se a família me permite, isso é importante falar, porque o uso de óleos essenciais, tem família que não gosta e eu respeito profundamente, assim como eu também tenho coisas que eu não gosto, né? Então eu respeito muito a família se ela não quer. Mas tem família que permite que a gente use alguma coisa. Então às vezes eu uso um óleo essencial para acalmar um menino, às vezes um óleo essencial para dar uma acordada. Mas isso tudo, se a gente vê necessidade, daí eu entro em contato com a família para pedir permissão. Porque não é o meu trabalho exatamente lá dentro da PAI. A gente tem um psicólogo que trabalha as questões ali do psicólogo, né? E eu, como terapeuta, eu trabalho, mas lá dentro da PAI mesmo eu não faço só isso. Eu faço isso também porque não tem jeito de você deixar de ser o que você é, né? A gente é o que a gente é. Né? Verdade. Gente, eu vou para um breve comercial e na volta eu quero saber da Teísa sobre os óleos essenciais e a função dele na autoestima. Fica ligado aí. O restaurante Paladar tem aquela deliciosa comida caseira, preparada com muito carinho, além de uma grande variedade de carnes disponíveis todos os dias, com o atendimento que você merece. Self-service sem balança, prato feito e marmitex em vários tamanhos. Atendendo de segunda a sábado a partir das 10h30, com entrega grátis para o centro da cidade. É só ligar 3622-1399 ou WhatsApp 988477362. Rua Major Belo Lisboa 121, no centro de Itajubá. Oficina e Autopeças BJ. Tudo que o seu caminhão precisa em um só lugar. Peças, acessórios, serviços de mecânica, elétrica, funilaria e pintura, posto, mola, mangueiras hidráulicas, alinhamento e balanceamento para caminhões a laser, desempenho de eixo, para-brisa e vidros em geral, serviço de scanner e guincho 24 horas. Avenida Poços de Caldas, número 80, telefone 3623-1400. Que tal realizar aquele sonho do carro novo? Então vá ao lugar certo, Cultural Automóveis, que tem a maior frota de veículos seminovos para tornar o seu sonho uma realidade. Qualidade, credibilidade e bom atendimento há mais de 20 anos. Trabalhando com as melhores financeiras e as melhores taxas do mercado. Cultural Automóveis, WhatsApp 3622-1215, Avenida Umbelina Chiaradia, atrás do ITC. Siga nosso perfil no Instagram. O Bar da Maria está de cara nova para melhor atender a você, cliente. Com mais de 30 anos de tradição, servindo sempre o melhor caldinho de feijão da região e também as melhores porções da cidade. Bar da Maria conta também com Espaço Kids para que seu pequeno possa se divertir. Baixe agora mesmo o app do Bar da Maria no seu celular. Avenida São Vicente de Paulo, 1034, bairro São Vicente. Bar da Maria, tudo de bom todo dia. Sorvete especial de verdade é na Sorveteria DL, que há mais de 25 anos trabalha com os melhores ingredientes do mercado, no varejo ou atacado. A Sorveteria DL oferece qualidade pelos menores preços. Faça seu pedido através do WhatsApp 98712-9216. Em 2 endereços, na Avenida Silvestre Antônio Junqueira Ferraz, fábrica no número 1401 e loja no 409, no bairro Boa Vista, em Itajubá. Sorveteria DL, irresistível do começo ao fim. Posto Sociedade dos Motoristas.
Há mais de 60 anos, atendendo Itajubá e quem passa pela BR-459. Combustíveis com a qualidade e garantia da Shell. Preços especiais e aquele atendimento que você merece. Atendimento 24 horas, de segunda a sábado e aos domingos até a meia-noite. Posto Sociedade dos Motoristas. Avenida Padre Lourenço da Costa, 409, no bairro São Sebastião. Telefone 3622-4621. São mais de 60 anos de tradição. Posto Sociedade dos Motoristas. Gente, eu tô lendo aqui um dos folhetos aqui da Thaís e eu achei bem interessante. A gente estava conversando aqui, né, Thaís, sobre análise corporal. Olha que interessante. Como o formato do corpo de uma pessoa explica que tipo de mente ela tem. Como assim? Então, isso tem comprovação científica. Isso começou lá no Freud, o Freud, né, que falou que tinha uma cabeça em cima do pescoço que funcionava. Depois vieram gente falando que a corpo e a cabeça era uma coisa só. E aí eles começaram a perceber que pessoas com o mesmo tipo de corpo tinham o mesmo tipo de comportamento. E aí eles têm, isso é comprovado cientificamente. Começou lá com Freud, depois veio o Reich, depois o Lowen, que catalogou todos os 5 tipos de caracteres. São caracteres, não são patologias. Se eu vou falar o nome deles aqui, às vezes as pessoas, nossa, não é patológico, é o termo que eles usaram e a gente usa o mesmo termo. Mas começa na mielinização da coluna e começa desde a gravidez e vai até em torno de 5 anos de idade. Então, cada tipo de traço tem uma dor e um recurso. Então, por exemplo, nós vamos falar do oral. O oral é o segundo traço, que é na amamentação. Tem o primeiro, que é o esquizoide, que é na gravidez. Depois a gente tem o oral, que é na amamentação, no período da amamentação. Então, por isso que isso pode mudar um pouco a idade por conta da criança, né? Depois a gente tem o psicopata, que, pelo amor de Deus, não é psicopata patológico, é a maneira como eles usaram a psicopatia. Depois a gente tem o masoquista, que também não tem nada a ver com o masoquista que gosta de sofrer. E o, por último, rígido, que também não tem nada a ver com ser rígido, de ser engessado. É só os termos que eles usaram. Vamos falar um pouquinho do oral. O oral, ele é na amamentação. O que acontece quando uma criança que está mamando chora? O que você faz? Dá o peito. Dá o peito, ou dá chupeta, ou dá alguma coisa na boca. A criança entende que tudo acontece na boca naquele momento. E depende do que ela viveu, ela vai viver isso com tranquilidade ou não, né? Porque aquele dia a dia da mãe, da família ali, tá todo mundo vivendo, né? Na loucura ali. E a criança vai entendendo do jeitinho que ela pode naquele momento. Então, o oral, quando ele tem bastante... É importante falar que todos nós passamos pelos 5 traços. Então, todo mundo tem todos os 5 traços. Esquizoidia, oralidade, psicopatia, masoquismo e rigidez. Todo mundo tem todos eles. E aí, o oral, por exemplo, sabe aquela pessoa que tudo que acontece ela precisa comer? Tudo que ela precisa comer. Ou ela come, ou ela chora, ou ela fala. Sabe? E a gente tem que deixar. O que eu acho incrível da gente estudar essas coisas, que você começa a compreender o outro de maneira mais eficaz. Porque às vezes a gente não consegue entender por quê. Que ele tá tão triste por isso, que nem foi tão horrível. Mas não foi horrível pra mim. Mas foi horrível pra ele. Verdade. Né? E aí, assim, não existe terapia eficaz se você não estiver num processo muito profundo de autoconhecimento. Não tem jeito. E quando, na minha opinião, na minha humilde opinião, se você se conhece, se você se trabalha, aí você consegue se olhar com generosidade. Não tem jeito da gente ter autoestima se a gente não for generoso com a gente. A gente tem que olhar pra gente de forma carinhosa e sabendo que a gente também erra, porque a gente é tão gentil com os outros. A gente não é mais gentil com os outros do que com a gente. Com a gente tem a régua lá em cima e tudo a gente quer que a gente seja perfeito. Não somos perfeitos, senão não estaríamos aqui nessa vida, né? Eu acredito que a gente está aqui porque a gente tem que aprender e melhorar e, enfim, seguir, né? Eu acredito muito nisso, né? Que a gente está aqui
porque a gente tem que aprender alguma coisa. Sempre. Enquanto a gente não aprender, a gente fica por aqui. Verdade. Toda vida é um aprendizado. E as demais, Teisa? Fiquei curiosa agora. As demais terapias, você fala da análise corporal ou de outra? Sim, da análise. Então, vou falar um pouquinho de cada um. O esquizoide, quando ele tá na barriga, a mãe tá vivendo aqui fora. Ele não sabe o que tá acontecendo aqui. Ele sente o que tá acontecendo aqui, mas ele não sabe dizer o que é. Então, por exemplo, a mãe, sei lá, perde emprego. A mãe vai ficar nervosa e a criança vai sentir. Então, ela começa a perceber que o mundo não a rejeita. Então, a dor do esquizoide é a rejeição. Eu não falei da dor do oral, né? Eu só fui falando e não finalizei. Depois a gente entra no oral. Então, a dor do esquizoide, ela é a da rejeição. Porque ela não entende, a criança não entende o que está acontecendo aqui fora, ela sente que o útero ficou duro, ficou frio, então ele para de se mexer. O esquizoide é aquela pessoa, sabe aquela pessoa bem magrela, que você vê os ossos pontudos assim? Ele tem a dor dele é a rejeição. Então, se ele se sentir rejeitado, aquilo vai mexer muito com ele, mais do que com uma pessoa que tem pouca esquizoidia. Entendeu? Então, qual que é o recurso do esquizoide? O esquizoide é a pessoa que a energia vai toda pro cérebro, porque ele tá na barriga. O corpinho dele ainda não funciona, ele tá ainda sendo feito. Então, toda a energia do esquizoide, enquanto ele tá na barriga, vai pro cérebro. São aquelas pessoas extremamente criativas, aquelas pessoas extremamente inteligentes. Não que os outros traços não sejam inteligentes, mas o esquizoide, ele é extremamente criativo, inventivo, ele tem ideias incríveis. Ele não vai conseguir botar em prática, porque ele vai precisar de um outro traço para botar em prática. Lá na PAI tem uma funcionária que ela é maravilhosa e ela tem o esquizoidia que ela bola, e ela tem bastante masoquismo, então ela faz. Porque ela consegue. Se você não, eu, por exemplo, não tenho muito masoquismo, então eu não consigo muito botar em prática as coisas que eu penso, eu preciso de ajuda. O esquizoide, então, ele tem a dor da rejeição e o recurso da criatividade. O oral, ele tem a dor do abandono, porque a criança às vezes está chorando porque tem uma roupa machucando, mas todo mundo vai lá e enfia alguma coisa na boca. Sim. E não é isso que ele precisa. Então ele começa a entender que as coisas acontecem na boca. E aí ele tem a dor do abandono, e o recurso do oral é a comunicação. O oral, ele é extremamente comunicativo, extremamente empático, simpático e extremamente comunicativo. Ele tem uma comunicação que ele não precisa de roteiro. Ele vai e ele é como que fala isso? Ele ai meu Deus, sumiu, né? Esqueci a palavrinha, daqui a pouco eu lembro. Ele é uma pessoa que ele não precisa de roteiro, ele vai no improviso. Ele vai no improviso e ele se dá muito bem. Depois a gente tem o psicopata. O psicopata é na fase da linguagem. O que acontece com a criança quando ela está aprendendo a falar? Todo mundo quer que ele fale todas as coisas. Aí a criança começa a entender que com a linguagem, ela começa a perceber que ela consegue receber, fazer o que ela quer. Sabe aquela criança, se você fizer essa gracinha pro tio aqui, eu te dou um pirulito. A criança aprende a fazer esse tipo de manipulação. Então o psicopata não é patológico, de novo, é só um termo que eles usaram e que a gente mantém, né, por respeito às pessoas que fizeram esse estudo. O traço de caráter da psicopatia, que não tem nada a ver com a patologia, ele é um negociador. Ele é um baita do negociador. Sabe essas pessoas que vendem avião caindo? Sim. Ele tem bastante psicopatia. E qual que é a dor dele? É a dor da manipulação. Se ele achar que ele está sendo enganado, aí não dá. Ele não consegue. Aí é morte. Aí é morte pra ele. Depois a gente tem o masoquista. O masoquista é no período que ele está desfraldando. Então o menino, a criança, né? Não, pode ser que a mãe, o pai, o tio, o avô, quem estava lá com ele, não fez pra humilhar, mas ele, escapou um xixi e um cocô. Meu filho, por que você não chamou a mamãe? Por que você não chamou? Porque ele não conseguiu. Então por isso que é tão importante você saber a hora de você tirar a fralda. Porque se essa criança não estiver pronta, ela vai não entender por que ela não consegue. Tem um momento certo. E aí qual que é a dor do masoquista? É a humilhação. E qual que é o recurso do masoquista? É a força e a organização. Eles são extremamente organizados e fortes. Eu tenho traje de masoquismo, mas acho que pra mim ficou só a força. Eu aguento. Mas não sou muito eu não sou desorganizada, mas eu não sou uma pessoa que consegue
organizar uma coisa, assim, eu vou lá e faço. Então, mas aí quando você entende isso, você fala, por isso que eu não consigo. Não é porque eu sou incompetente. Sim. Porque isso aí não faz parte da minha. Então, pra eu trabalhar, por exemplo, lá na PAI, as 2 meninas que trabalham comigo tem bastante masoquismo, porque elas são organizadas. E aí isso facilita na hora de você arrumar um emprego, você arrumar um ajudante, porque você precisa daquele traço que você não tem. No meu caso, as 2 meninas que trabalham comigo são excelentes nisso, que eu sou péssima. Então a gente combina lá, na hora de organizar uma saída dos alunos, por exemplo. Elas organizam a listagem, elas organizam todo o resto. Sim. Eu vou lá e boto todo mundo pra dentro do ônibus, porque pra isso eu sou ótima. Sim. Eu sou muito proativa. Eu vou lá e pego, vamos lá, e as crianças vão. E por último, o rígido, que é o meu traço que eu tenho maior, que é quando a criança tá entre 5 anos de idade, 4, 5, até 6, um pouquinho, às vezes até um pouco mais, que ela tá entendendo que a vida é feita de pares. Bom, meu pai tem a minha mãe, meu avô tem a minha avó, eu não tenho ninguém. E a menina, que é o pai, e o menino, que é a mãe. Sim. E aí, no meu caso, meu pai, ele é um pai muito... como é que eu vou falar? Meu pai é diferente, eu acho. Sempre achei. Porque, porque meu pai não é muito... Os homens da idade do meu pai são bem machistas, né? E o meu não é. Então, lógico que ele é um pouco, eu também sou, todo mundo é um pouco, né? Mas meu pai é bem menos do que a maioria das pessoas. Tanto que quando meu irmão fez 10 anos, eu adoro contar essa história. Meu irmão queria que meu pai ensinasse ele a dirigir. Eu quero dirigir 10 anos. Naquele tempo podia, tá? Naquele tempo a gente aprendia a dirigir com o pai. Depois ia lá com 18 anos, tirava carteira e era assim. E o meu pai achou que tinha que me ensinar também, porque eu era mais velha. Eu tinha 12 e meu irmão tinha 10. Só que eu não queria. E meu pai achou que eu nunca ia aprender a dirigir, porque eu não queria com 12. Eu quis com 16. Mas o meu irmão entrou no carro, saiu dirigindo. Meu pai, nossa, que espetáculo. A Teresa não vai gostar de dirigir. Não, claro que eu vou, mas só que eu não estava pronta ainda. E isso é gostoso. Eu gosto de falar, porque isso não significa que ela nunca... A pessoa, não tô falando de mim, tô falando de uma maneira geral. A criança não vai tirar a fralda, não vai tirar a fralda nunca. Não, ela não tá pronta ainda, né? Ela vai ficar pronta em algum momento. Se não tiver uma outra questão, evidentemente. Mas se não tiver outra questão, uma hora ela vai ficar pronta. Só que você precisa ficar de olho. O tempo, né, de cada criança. Não ficar parada, mas procura ajuda, busca, pergunta. Como que faz? Que daí essa criança vai sair da fralda de maneira mais tranquila, menos traumática. E a rigidez que ela começa a perceber que a vida é feita de pares, quando a gente está mielinizando a parte que é do rígido, você já anda. Porque até então você ainda estava andando. Até no masoquismo você ainda anda com um pouco de dificuldade. No rigidez você já está andando. Então é o traço que tem mais perna. Por isso a proatividade. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas é porque eu tenho bastante rigidez. Mas é porque ser proativo é melhor. Não necessariamente, tem hora que eu preciso das meninas que são mais organizadas. Então, tem lugar para todo mundo é importante e você é exatamente aquilo que você precisa ser. Encaixa em alguma coisa, cada um encaixa em alguma coisa, né? E pelo que eu percebi da sua análise aqui, a autoestima nossa começa desde o ventre, né? E dependendo dos traumas que a criança tem ali, da barriga, da amamentação, né, daquele crescimento, influencia na fase adulta. E esses traumas, com terapia, a pessoa consegue amenizar. Se ela quiser, né? Porque a terapia por si só... eu falei isso com a minha terapeuta sexta-feira. Eu faço terapia desde que a Bia nasceu para lidar com tudo isso. E eu lembro que os outros falavam assim, nossa, mas terapia dói. E eu pensava, nossa, mas não dói não. Mas não dói porque eu não tava trabalhando direito. Porque a partir do momento que você vai trabalhar direito, vai doer. Mas é que nem metiolate, né? Dói, mas cura. Mas né? dói. E assim, porque assim, por exemplo, essa sexta-feira eu falei até com a minha terapeuta que ela trouxe uma questão que a minha filha levou pra ela, a minha filha caçula, que ela tem medo quando eu fico brava. E eu falei,
mas é porque a minha braveza é muita braveza mesmo. Então, assim, é ruim a gente ter que olhar para as coisas que a gente faz errado, mas é libertador. Porque quando você olha, gente, perfeito ninguém é mesmo. Nossa, é verdade, ela tem razão, eu sou brava mesmo. Pra quê? Por que eu vou ficar tão brava? Né? Não tem necessidade. E é isso, né? Vai doer, mas vai curar. Com certeza. Ah, gente, o bate-papo aqui tá tão gostoso que eu nem quero parar. Mas infelizmente o nosso tempo já findou e tinha muito mais coisa. Eu quero saber se essa germânica aqui, né, é um tipo de terapia, isso? Essa é uma medicina mesmo, é uma medicina alemã. É uma nova medicina, eles falam uma nova medicina alemã. Ainda temos muito... vai voltar para falar sobre isso, gente. Essa nova medicina alemã, eu já deixo o convite aqui para ela voltar a explicar pra gente. Interessante, né? E para você que se identificou, nossa, eu tenho esses traços. A Thaís, ela faz terapia com óleos também, né? Que a gente ia falar, mas não vai dar tempo. Mas tem óleos que ajudam, né, Thaís? Tudo quanto é terapia, né? Eu não sou a dona da melhor terapia do mundo, mas assim, todas as terapias, elas ajudam se você tiver a fim de encarar suas dores. Não existe terapia eficaz se você não se machucar, não tem jeito. É verdade. Mas é um machucado que vai curar. Então, pelo menos, eu tô num momento que eu adoro quando os outros vêm falar pra mim, não gostei disso que você fez. Eu também. Obrigada. Obrigada por me falar. Sim, às vezes a gente erra e nem tá percebendo, né? Críticas construtivas, gente, é sempre bem-vindo. Eu levo todas as críticas pro lado construtivo, porque acho que isso é uma questão da gente também. O outro pode até ter falado com intenção de magoar, de ofender, ou de simplesmente de jogar na sua cara. Mas acontece que daí, o que eu vou fazer com aquilo? Eu levo pro lado construtivo. Se aquela pessoa não for uma pessoa muito agradável pra mim, eu tenho a opção de não ficar íntima dela. Isso aí a gente tem que se proteger também. Verdade. Né? Porque o ambiente, tanto a análise corporal quanto o Heilkunde, né, a medicina, a nova medicina alemã, que não é pra... a nova medicina vai acabar com a medicina tradicional. Não é nada disso, pelo amor de Deus. Né, tem lugar para tudo e para todos. A nova medicina é porque o Dr. Hammer, que era um médico alemão, ele que chamou de nova medicina, por isso que a gente faz como ele. E nós vamos saber sobre essa nova medicina no próximo programa. Não perca, eu vou anunciar, aí a TV Itajubá vai anunciar a nossa próxima entrevista aqui com a Thaís. Gente, ela deixou o livro aqui e eu quero falar para vocês. Nós vamos sortear para quem mais curtir, compartilhar aí com os amigos a nossa entrevista aqui com a Thaísa. Amanhã eu vou voltar com o TV Itajubá Entrevista, falando sobre livros também. Vai ter uma pessoa bem especial com a gente aqui, uma convidada. E durante o programa eu sorteio este livro aqui da Thaísa que vocês vão amar. É muito interessante esse livro. Eu já fui presenteada com esse livro da Thaísa e recomendo a leitura deste livro. Amanhã, não perca, 11 horas da manhã, estarei aqui e no decorrer da entrevista a gente sorteia. Curte e compartilhe aí o máximo que você puder com o máximo de amigos que você puder. Eu agradeço o carinho, quero agradecer o Fidelis Moura, um abraço. O Júnior, pastor Júnior, irmã Débora aí, um abraço, pastor, Deus abençoe. E a todos que vão assistir a gente aí, quero deixar um forte abraço. Thaísa, obrigada, viu? Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus, até amanhã às 11 horas. 3T Solar, uma verdadeira empresa de engenharia focada em deixar o sol pagar a sua conta de energia. Tudo isso feito com muito carinho e profissionalismo por uma equipe de engenheiros que tem como função garantir a melhor eficiência do seu sistema solar, junto com o melhor pós-venda da região. Ligue 035 3622 0802. 3T Solar, Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, número 565, em Itajubá. 3T Solar.
Solar Engenharia. Deixe o sol pagar a sua conta de energia. Na Autoescola Minas Gerais, o processo de habilitação começa logo no atendimento. Aqui eu recebo toda a orientação que eu preciso. Aqui na Autoescola Minas Gerais, eu saio da aula teórica preparada para a prova. Com os melhores instrutores aqui na Autoescola Minas Gerais, eu me sinto preparada para fazer o meu exame prático. Autoescola Minas Gerais, onde o seu sonho se torna realidade. Rua Coronel Joaquim Francisco, 71, em Itajubá. Eu realizei o meu sonho. Venha você realizar o seu também. Autoescola Minas Gerais, onde seu sonho se torna realidade. Seus óculos estão na Ótica Boa Vista, onde você encontra uma grande diversidade em armações e os mais bonitos óculos de sol com os menores preços do mercado. Confeccionamos seus óculos com a mais alta precisão e técnica. Trabalhamos com lentes Zeiss, Roya, Rodenstock, Stiles e somos Varilux especialista, o que proporciona a você, cliente, uma alta confiabilidade pelo melhor preço. Estamos no calçadão de Itajubá. WhatsApp 98871-3102. Ótica Boa Vista, onde você, cliente há mais de 24 anos, está sempre em primeiro lugar. Restaurante Duas Garças. Sua parada obrigatória na rodovia BR-459, em Piranguinho, sentido Santa Rita do Sapucaí, para saborear aquela comida caseira com sabor insuperável. Em um ambiente ideal para reunir a família e amigos para desfrutar de momentos agradáveis. Aos domingos, leitoa caipira, a pururuca e um almoço preparado com muito carinho, num ambiente acolhedor, para que você se sinta sempre em casa. Restaurante Duas Garças. WhatsApp 999-94-7863. Seu Gênio, eu pedi um guincho, mas não sei pra onde levar meu carro. Ok, faça 3 pedidos. Preciso de uma oficina de confiança, um preço justo e profissionais capacitados. Seu desejo é uma ordem. Não precisa ser gênio para saber que o Bosch Car Service é a maior rede de oficinas do mundo. Agende sua revisão. WhatsApp 998325361. Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, ao lado do Parque de Exposições em Itajubá. A Casa Marcelo tem de tudo para você e seu lar. Na tradicional loja da Rua Nova, você encontra de tudo para o seu dia a dia. Presentes, material escolar, brinquedos, acessórios e muitos outros. E na nova loja do Sambódromo, uma completa linha de móveis para a sua sala, quarto, cozinha e a maior variedade na linha infantil. A Casa Marcelo você já conhece. Crediário próprio e parcelamento em até 18 vezes nos cartões. Casa Marcelo, na Rua Nova. WhatsApp 988381231 e Casa Marcelo Móveis, no Sambódromo. WhatsApp 984059814.